Próximo orador inscrito no primeiro expediente, por sessão do deputado Ronaldo Martins, é o deputado Edson Silva, que disporá de até 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, talvez o assunto que trago agora, neste pronunciamento, deva ser um assunto de discussão maior no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Mas, como aqui no Ceará, o povo é prejudicado nas reformas que são praticadas na Previdência Social, eu ouso trazer este assunto para esta tribuna na manhã de hoje. Se fala agora numa nova reforma da Previdência Social. Sempre que a reforma é praticada na Previdência Social, sempre que a Previdência sofre uma reforma ou vive uma reforma, o prejudicado é o aposentado e o trabalhador na expectativa de se aposentar. Desde a ditadura militar, quando os governos militares resolveram fazer um pacote só de Previdência Social, unificando o IAPB, o IAPC, o IAPI, o IAPTEC, na Previdência Social, num só grande instituto, num grande monstro de orçamento maior do que o orçamento da Argentina, a coisa começou a desandar em relação aos direitos, às garantias do trabalhador brasileiro, do trabalhador que já havia cumprido todas as suas tarefas e estava gozando da aposentadoria. Só prejuízo. O trabalhador e o aposentado só têm vivido momentos de agonia, de angústia e enfrentado prejuízos com as reformas da Previdência Social. E aqueles que defendem o governo, que defendem as reformas da Previdência, falam numa Previdência deficitária, que se paga muito de aposentadoria aos trabalhadores aposentados, e que são poucos os trabalhadores que contribuem hoje com a Previdência Social. Ora, todos nós sabemos, deputado Carlomano sabe melhor do que eu, que o trabalhador clandestino hoje é moda no Brasil. O cidadão trabalha, mas trabalha no caixa 2, sem contribuir com a Previdência Social, porque o patrão não lhe dá esse direito. E se o trabalhador estribuchar, exigir carteira assinada, perde o emprego, porque lá fora tem 200, 300 pessoas querendo aquele emprego, mesmo na clandestinidade. Quer dizer, o povo trabalha, mas não tem as garantias da consolidação das leis do trabalho. É o trabalhador marginal, que trabalha na escuridão dos seus direitos. E aí, mais tarde, quando cansar o corpo, quando lhe esgotar a energia do trabalho, vai amargurar a sarjeta, se não tiver outros meios de sobrevivência, porque a Previdência não lhe dará os subsídios para a sobrevivência. E é muito assim hoje, e será muito mais amanhã e depois de amanhã. O que dá prejuízo à Previdência Social, deputado Roberto Cláudio, não é o aposentado, não é o trabalhador que vai se aposentar. O prejuízo da Previdência Social está nos débitos do governo federal. O governo federal não paga a dívida que tem com a Previdência Social. Quem paga é o trabalhador, quem paga é o aposentado. O que leva a Previdência a um déficit, ao vermelho, é a sonegação dos banqueiros. Todo mundo sabe, desde quando Valdir Pires foi ministro da Previdência Social, que fez um levantamento rigoroso, descobriu que os grandes hospitais particulares, os grandes bancos particulares, cresceram, fizeram fortuna com dinheiro do aposentado, com dinheiro da Previdência Social. Os bancos, hoje megabancos, tinham duas contas da Previdência, uma com saldo devedor, o governo pagando juro de mercado, e outra com saldo positivo de 80 bilhões, sem correção, sem juros. Quer dizer, era para encher as burras dos banqueiros do Brasil. E assim foi feito.
Os grandes bancos hoje, particulares do Brasil, se tornaram bancos fortes devido à previdência social. E o aposentado ali, amargurando um salário de miséria. Quantos trabalhadores neste país trabalharam a vida toda, contribuindo com o teto, e hoje estão aposentados com menos de um terço do teto? Tem aposentado aí ganhando 2 salários mínimos, quando a vida toda pagou sobre 10 salários mínimos. O que fala a Previdência Social é o roubo, como ainda ontem, uma operação da Polícia Federal, com 180 delegados e agentes da Polícia Federal, colocou 20 pessoas na cadeia, médicos, advogados, peritos da Previdência Social, que fraudaram a Previdência só em São Paulo e em Minas Gerais, nos últimos 3 anos, em mais de 30 milhões de reais. E quem paga isso é o aposentado, que não ganha o que deveria ganhar, que não recebe aquilo que deveria receber, porque contribuiu. Eu não quero uma previdência de privilégios, de aposentadorias especiais, não. Nós queremos, o povo brasileiro deve exigir uma previdência honesta, que pague aquilo que é direito ao trabalhador, que cumpriu com todas as suas obrigações, que contribuiu o tempo exigido, que trabalhou o limite do tempo exigido e pagou pelo teto, e pagou sobre 8, 6 salários e está aposentado com um salário mínimo. Agora, o que eu acho estranho é o silêncio do povo, o silêncio dos prejudicados atuais e dos futuros prejudicados. Esse país tem que soltar o grito de revolta. O trabalhador brasileiro nunca foi tão humilhado, tão desprezado nos seus direitos, como nos momentos atuais, como nas horas que correm. O trabalhador não tem direito a nada, nem sequer de pleitear reajuste, não tem direito a exigir as suas garantias, porque a ameaça de demissão é imediata. Quanta gente trabalhou aí, deputado Arthur Bruno, para um patrão que estava começando? Eu fui um. Trabalhei para quantos patrões? Tantos aqui, ali a guiar. Patrão que estava começando com um pequeno negócio, e os trabalhadores se esforçaram, e o negócio cresceu, e depois o patrão tinha 1, 2, 10 negócios, e o trabalhador não tinha uma casa para morar, como não tem, porque esse país não tem uma política de habitação para o trabalhador brasileiro, como teve no governo Getúlio Vargas, através da Legião Brasileira de Assistência e através das previdências sociais. Eu conheço trabalhadores antigos, bancários antigos, que compraram suas casas financiadas pelo IAPB, Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Mas hoje não. O dinheiro da Previdência é na mão dos banqueiros, satisfaz os grandes empresários, a sonegação, a corrupção, o governo não paga o que deve à Previdência Social e o rombo cai nas costas do trabalhador, daquele que está aposentado. Pessoas que trabalharam a vida toda estão encontrando dificuldades em encontrar a aposentadoria. A Justiça Federal, deputado Nelson Martins, tem mais de 1 milhão de processos só no Ceará de trabalhador querendo aposentadoria, quando tem todas as garantias ali e o INSS nega, porque a ordem é negar. Quem quiser que bata na Justiça Federal para esperar 10, 15 anos para lhe ver assegurado aquilo que é um direito legal. Eu escuto com atenção, nobre deputado Arthur Bruno. Deputado Edson Silva, muito pertinente o pronunciamento de Vossa Excelência, sobretudo porque nós temos hoje no Brasil o aumento do número de trabalhadores que hoje têm carteira assinada. Isso é uma grande conquista da classe trabalhadora. A cada ano aumenta o percentual de trabalhadores com carteira assinada e isso tem que ser comemorado. O segundo aspecto é que a população brasileira está envelhecendo. Hoje nós temos 10% da população acima de 60 anos. Portanto, são pessoas que já começam a se aposentar
a longevidade, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Hoje se vive em média no Brasil 72 anos, há poucos anos era 50, 55, 60, isso vem aumentando consideravelmente.